Hoje nós vamos falar sobre aquilo que o professor Alisson Leandro Mascaro, perdão, trata de positivismo eclético. Nós fizemos na aula passada uma inversão na ordem da apresentação das teorias positivistas do professor Mascaro. Nós começamos com o positivismo estrito. Hoje nós vamos voltar para falar sobre positivismo eclético. Eu acho que nós temos uma apresentação didática melhor nesse sentido. Tá? É, então, nossos objetivos são de apresentar o panorama histórico e os principais pontos caracterizadores da doutrina do professor, do jurista Miguel Reale, intitulada O Tridimensionalismo Jurídico, a teoria tridimensional do direito. Ao final, se der tempo, e eu espero que dê, a gente vai falar sobre uma concepção entre Miguel Reale, apresentação, né, das concepções de Miguel Reale e do Hans Kelsen acerca da PEC da blindagem e o projeto de lei da anistia para os pretensos atos golpistas do dia que culminaram na ocupação dos poderes e dilapidação do patrimônio público lá no dia 8 de janeiro e uma tentativa de caos democrático. Bom, antes disso, um breve panorama histórico. Auguste Comte, já ouviram falar? Já, com certeza. O que o Auguste Comte fez? No seu curso de filosofia política, ele apresenta três estados do conhecimento. O primeiro estado é o estado teológico ou fictício. Aqui nós vamos ter explicações baseadas em entidades sobrenaturais ou divinas. O conhecimento se baseava nisso. Por exemplo, na mitologia, tínhamos religiões politeístas e monoteístas, e o mundo era interpretado como uma obra de deuses ou forças espirituais. Conhecimento partia daí, né? Nessas observações, e tínhamos aí, sim, todo um estado que o Auguste Comte chama de teológico ou fictício. Segundo estado, no momento posterior, é o metafísico ou abstrato, que é uma transição entre o teológico e o positivo. Aqui, nós vamos ter explicações baseadas em essências, temos causas ocultas ou forças abstratas, como natureza e substância. Ainda nós não temos um método científico, mas há uma tentativa de racionalização. Auguste Comte vem nesse sentido. No momento posterior, e ali ele traz este panorama, um estado positivo ou realmente científico, nós temos uma busca pela compreensão dos fenômenos por meio da observação, da experimentação e de uma apresentação, uma formulação de leis naturais. Há um abandono aqui da busca por causas últimas e foca em como os fenômenos ocorrem. Surge, então, a ciência como uma forma legítima de conhecimento. E é isso, e é nesse momento que a gente vai começar a falar. Temos um positivismo científico que vai ser espraiado por todas as ciências, inclusive direito. Inclusive direito. Não apenas o direito. Teremos aqui um positivismo jurídico. Positivismo jurídico que não se confunde com o positivismo científico. Um pode ser a espécie, enquanto o outro é o gênero. Mas a gente vai ter aqui, a partir de então, uma tentativa de compilação
científica em todas as áreas do conhecimento, inclusive da religião. Há, inclusive, uma tentativa de se colocar uma religião se explicando de uma forma positiva. A gente vai falar que antes nós tínhamos leis escritas. O positivismo mesmo surge com a partir daqui. Ao menos a gente vai ter uma grande abrangência terminológica, né? É claro que nem sempre a gente vai ter alguém falando, ó, esse aqui surge, cria algo. Não, mas a gente sempre vai ter ali primícias vindo antes, né? Mas é com Auguste Comte que a gente vai realmente falar na popularização do termo positivismo. Sobre o ativismo judiciário, a gente vai ter aqui uma reação a um modelo, a uma escola de positivismo jurídico. E isso vem num momento posterior, que eu vou abordar, inclusive, aqui. Bom, ante esse panorama histórico aqui, de Auguste Comte, a gente vai falar, surgem, então, algumas correntes jurídicas do século XIX, ou no século XIX, e que me parece que são as grandes, as principais, e elas vêm no momento todas contemporâneas. Elas acontecem ao mesmo tempo e vão influenciar o direito brasileiro. A primeira corrente jurídica positiva, né? Vai poder falar, e que a gente muitas vezes vai confundir o positivismo jurídico com essa escola, é a escola de exegese, a École d'exégèse da França. Bom, ela vem com num contexto, né, de pós-Revolução Francesa e ascensão do Código Napoleônico de 1804. Nós vamos ter aí 50 anos de consolidação dessa escola, em que, como assim, uma pós-Revolução Francesa? É necessário lembrar que quando Napoleão Bonaparte assume o poder, em 1800, aí no fim, enfim, eu não me recordo quando que ele assumiu o poder na França. Bom, mas ele vai apresentar um código napoleônico, né, em o seu código que vai fazer essa homenagem a ele, que será publicado em 1804, ele vem com uma pretensão ou com um objetivo proposto pelo próprio Napoleão. Napoleão Bonaparte vem com a tentativa de unificar a França, considerando que as províncias francesas de então tinham estatutos jurídicos diferentes. Então, tinham códigos ou normas diferentes. Um comportamento era permitido numa província e no outro não. O outro já era criminalizado este comportamento. Ele buscou o quê? Buscou, então, unificar a, a França por meio de uma única lei, em que gerasse segurança para os franceses. Ele buscou isso. Por meio do quê? Só poderia haver uma forma, uma lei específica, uma lei escrita. Então, o princípio geral da escola de exegese é que a lei é a única fonte legítima do direito. E aqui nós teremos um código em que ele vai tentar ser único, vai regular todos os comportamentos. Aí a gente vai ter uma lei que tenha unidade, coerência e seja ampla. Essa é a pretensão. E, inclusive, vai dizer que em situações que haja lacuna, haverá, inclusive, uma solução para essas lacunas. Tá? O objetivo, como nós falamos aqui, é a segurança jurídica e uma previsibilidade. O método disso vai se dar por meio de uma interpretação literal e uma lógica da norma, buscando sempre a
vontade do legislador. O juiz vai ter que tentar descobrir qual era a vontade do legislador naquele momento. Ah, se eu fosse fazer a lei, qual seria? Né? Essa seria uma das possíveis tentativas de solução, mas sempre previsto, inclusive essa solução no próprio, na própria lei. Sim, não há muita. Eles buscam, sim, uma tentativa, né, de dar essa coerência. Como eu falei, existem precedentes históricos, doutrinários nesse sentido. Isso não é à custa de. Não quer dizer que não tenha debates inflamados sobre isso, mas uma vez que é apresentada a solução, isso segue à risca, né? Isso segue como obrigatoriedade porque está previsto na própria lei. Só que nós temos uma crítica aqui, nós temos uma rigidez excessiva e o desprezo por mudanças sociais e lacunas legais, né? Isso vai acontecer depois de 50 anos, aproximadamente meio século, quando começam a surgir algumas teorias resistentes ou críticas a essa escola, mas ela busca a sua consolidação até então. Segunda corrente é o historicismo jurídico, que aconteceu na Alemanha, num contexto de reação ao racionalismo iluminista e ao próprio positivismo legalista. O historicismo jurídico era contrário, inclusive, a qualquer forma de codificação. O historicismo jurídico, como princípio central, pressupunha que o direito é produto da história e da cultura de um povo. Então, para eles, a gente vai ter ali o direito como sendo conhecido amplamente pela população. O problema de nós codificarmos qualquer norma de comportamento, pressupõe o quê? Pressupõe que talvez nós iremos contra esses hábitos, essa cultura do povo alemão. E pode, então, não surtir o efeito desejado. Então, o povo alemão, né, conhecia ah, ah, o direito. Quem desenvolvia isso, quem ensinava o direito, inclusive, eram os próprios juízes, que buscavam o quê? A base no próprio direito alemão e também no direito romano. Segura isso daqui. Segura isso aqui. Eu tenho uma perspectiva. Historicismo, historicismo jurídico é o povo tem hábitos, tem costumes, e que a gente vai tentar fazer prevalecer. O grande problema, me parece, é que começa a surgir uma imigração, a vinda de outros povos para a Alemanha. Em algum momento se perde esta pureza dos hábitos e costumes alemães, principalmente nas tratativas negociais, e é o que mais vai nos importar, porque eles trazem toda uma carga axiológica, uma carga de valores de seus países de origem. E aí você começa a ter certos conflitos sociais. E você tem o quê, então? Aí você tem. E a gente sempre vai ter aquela tensão entre codificar ou não codificar o direito. Nesse impasse, em 1900 acaba se positivando o direito alemão com o Código Civil alemão, para tratar das relações jurídicas civis alemãs.
para dizer, de fato, o que que é direito e o que que não é. E buscam, na medida do possível, é óbvio, apresentar uma espécie de comportamento fidedigno ao comportamento alemão. Só que com aquela miscigenação já vai se perdendo um pouco. Vamos lembrar que o que que acontece antes? Quem é que morre em 1900? Um grande pensador alemão. Tu lembra, Tiago? Nietzsche. Nietzsche. E ele critica o quê? Exatamente a decadência do povo alemão, tá? Né? Quem é o povo alemão, né? Quem é o alemão, o homem alemão, né? Uma pergunta que os alemães fazem, não apenas ele, mas Thomas Mann, no momento posterior, né? E hoje a gente se pergunta, quem é o homem brasileiro? Quem é o brasileiro, né? E ainda não temos uma resposta. Não, aí, se dizer quem é o alemão, naquela época já era difícil, imagina agora, né? Considerando uma influência de imigração naquele país. Mas naquele momento se tinha já uma preocupação. Observem, essa tensão popular, ela não acontece de uma forma isolada, assim, né? A gente fala em tensões sociais. E uma vez que a gente codifica, não significa que a gente vai colocar uma pá de cal para resolver aqueles conflitos sociais. Em algum momento a gente vai ter o quê? A gente vai ter um, uma exacerbação desses conflitos, porque ainda vamos ter pensadores com um sentimento de volta ao passado, um certo saudosismo, falando o nosso passado foi glorioso. E do que a gente está falando? Um discurso que ele é passível de ser cooptado por pretensos autocratas, que vão se valer de um passado glorioso para mostrar a decadência da Alemanha naqueles períodos e buscam nessa filosofia do historicismo jurídico, ou seja, daquela cultura alemã do passado, né? Um apogeu, né? E tem que se fazer o resgate. País, estados autocratas sempre falam antes que era bom. Isso também influência de pequenos grupos familiares, eles então têm essa né, vai influenciando os demais, consequentemente, produzir aí esse, esse conceito. É um ciclo, sim, é importante você utilizar desses esforços, esses aliados para corroborar. Só que talvez aquilo que a gente fala, no passado que era bom, de fato. No passado a gente tinha menos preocupações, sério mesmo. Durante a nossa infância, durante a nossa juventude, era uma fase maravilhosa. Nossa juventude é maravilhosa. A gente tinha gana, a gente tinha vontade. Hoje a gente tem muito mais responsabilidade, né? E a gente tem, às vezes, vontade de voltar não para aquela época, mas para a nossa idade, né? Com menos preocupações. Hoje a gente tinha uma visão de mundo um pouco mais estreita, mais feliz, e hoje a gente tem uma visão talvez mais ampla, e pelo fato de ser mais ampla, mais questionável, mais crítica da nossa inserção no mundo. Mas isso, mas isso não quer dizer que seja sempre assim, mas isso pode ser explorado, né? Então, o historicismo jurídico tem uma forte ligação com o romantismo e com a escola histórica de Savigny. Savigny, que não é assim que se pronuncia. Em alemão, a pronúncia de Savigny é outra coisa, né? Savheim,
Pois é quase um arroto, né? Eu não sei pronunciar o Savigny de uma forma correta. Eu falo dessa forma, mas não é assim que se pronuncia. O professor meu de filosofia do direito pronunciou aquilo lá, assim, não tem nada a ver, eu só conseguia identificar o sa no começo. Bom, aqui, né, a gente pode justificar um conservadorismo e resistir a reformas legais, uma das principais críticas. E depois aqui, não vou querer me estender tanto, o common law, que prevaleceu mais na Inglaterra e nos Estados Unidos, que tinha um contexto, né, de um sistema jurídico anglo-saxão já consolidado desde a Idade Média, que tem como princípio central o direito se formando por precedentes judiciais, por decisões anteriores, né? Utiliza ali a jurisprudência e a prática jurisdicional como fontes primárias do direito, lembrando que trabalham muito com o empirismo, né? As experiências para a aquisição do conhecimento. E há uma flexibilidade aqui que permite uma adaptação gradual às mudanças sociais. Essa é a grande vantagem do common law, né? E uma crítica, uma menor previsibilidade e dependência da atuação dos juízes. Mas, querendo ou não, a gente vai falar que o common law, o historicismo jurídico e o, o, a escola de exegese vão influenciar o positivismo jurídico brasileiro. Não dá para falar que a gente não tem influência common law. Sim, a gente tem. Ainda mais agora, com o novo Código de Processo Civil. Só que eles iam estudar onde? Geralmente ou na França ou em Portugal, que tinha uma influência também da França. Alguns iam para a Alemanha, né? Tanto que nós temos algumas universidades, alguns cursos de direito que ainda hoje têm o curso de direito romano, história do direito. Isso é importante, e vem em que contexto? O contexto de um estudo do direito do historicismo jurídico da Alemanha. É uma influência direta. Então, principalmente no século XX, os cursos de direito eles foram, de alguma forma, influenciados por alguma escola, né? Qual escola mais influenciou o Brasil? Eu acho que nós temos uma prevalência da escola de exegese em algum momento, historicismo jurídico de outro, mas também não podemos negar a influência cada vez maior desse sistema common law no direito brasileiro, em especial com uma uniformização de jurisprudência, um certo ativismo necessário do poder judiciário em alguma. E aqui a gente vai ter que estabelecer o que é o ativismo, tá? Aquilo que você entende por ativismo pode não corresponder àquele meu entendimento. A gente precisa, em algum momento, falar ó, do que a gente está lidando, se isso é bom ou ruim. Mas isso não, a gente não vai falar agora. Bom, aí nós vamos ter algumas reações à escola de exegese. Três reações, né, que são, talvez seja aquela escola mais rígida, né, que é um sistema de evolução histórica, que o legislador iria querer se tivesse diante do caso presente. Essa é uma escola. A outra é a escola da livre investigação. O juiz está livre em relação às fontes formais e atrelado ao aspecto científico, porque não pode adotar um viés subjetivo, mas apenas um viés objetivo. Ele pode utilizar, então, outras normas, outras ciências para tomar a sua decisão. E uma outra escola, uma outra reação, que é essa que mais me chama a atenção, eu tenho mais interesse em estudar, que é o movimento do direito livre. Tenho mais interesse em estudar, que me chama mais atenção, por causa disso aqui. É permitido até mesmo decidir contra a lei na busca de uma obtenção de justiça. O juiz pode decidir contra a lei. Nós tivemos algo muito próximo no Brasil aqui, chamado movimento a Escola Livre do Direito.
né, em que buscava, perdão, movimento de direito alternativo, em que se buscava a concretização de direitos humanos num período em que nós não tínhamos a observação de direitos humanos, sob a influência da Constituição de 67/69, por ocasião do AI-5, que cassou o direito ao habeas corpus, algumas garantias fundamentais. Esse movimento durou até a Constituição de 88. Depois não foi mais necessário se aplicar isso. Mas observem, nós vamos ter, basicamente, no século XIX, as principais teorias, e hoje, mesmo no século XXI, a gente vai estar, de alguma forma, retornando a essas escolas. A gente mal conseguiu estudar essas escolas e estamos querendo criar algo novo. Não, acho que você fala. claro, extremamente perigoso. Hoje, só que a gente, é aquilo que nós falamos lá com o direito responsivo, lembra? Um juiz vai falar, para obter determinado fim, determinado resultado, uma meta, objetivo, por exemplo, combate à corrupção, eu vou extrapolar a lei, eu vou desobedecer a lei. Será que vale a pena isso? E onde está o nosso Estado de Direito? Né? E é claro, uma coisa é nós termos um juiz altamente virtuoso, sábio, né, meticuloso. Outra coisa é a gente ter um juiz despreparado, em que, se a gente oferecer essa garantia para ele, falar, ó, você pode agir, desobedecer a lei, ou quando você achar conveniente, a gente está criando talvez um monstro judiciário, né? Temos que ter cuidado, exatamente, com isso. Ou seja, para a gente permitir excessos é ainda mais fácil. Mas observem, nós estamos falando de uma escola, né? Uma reação a algumas escolas. E é por isso que vale a pena a gente estudar isso, estudar os motivos, os argumentos e entender suas limitações. E aí, é nesse contexto que eu precisava falar sobre os positivismos ecléticos. Tá? Vamos lá. Opa, passei um slide aqui. Nós vamos ter principalmente aqui na escola histórica do direito, né, esses positivismos ecléticos, ou com uma propensão maior na escola histórica, em que o direito é aurido do Estado, mas não que o Estado seja a sua fonte inicial. Sua fonte é o povo, é a vontade do povo. Atenção aqui para aquilo que nós falamos de Jean-Jacques Rousseau. Vontade do povo e vontade geral. Vamos ter que ter um certo cuidado aqui, né? Então, o povo, vamos falar aqui, os hábitos, a cultura, né? E temos várias vertentes culturalistas, algumas mais psicologistas, outros com valores morais intrínsecos ao direito, mas o que importa é que as vertentes culturalistas entendem o direito como um fenômeno social e simbólico, profundamente ligado à cultura, à história e às práticas de uma comunidade. Valorizam o pluralismo jurídico e a interdisciplinaridade. Atenção para isso aqui, interdisciplinaridade. É um contexto importante que nós vamos ver no próximo slide aqui. Sim, ao contrário do positivismo estrito, que vai falar o que importa é apenas o direito.
As vertentes culturalistas surgem como uma reação ao formalismo jurídico e ao positivismo estrito, propondo que o direito não pode ser compreendido apenas como uma norma escrita, mas como um fenômeno cultural enraizado na vida social, histórica e simbólica de uma comunidade. Por isso que eu quis fazer a inversão da ordem, colocar primeiro o positivismo estrito, depois o positivismo eclético na apresentação aqui para vocês. Bom, algumas vertentes são de que o direito tem ele é uma expressão da cultura. O direito é visto como parte da cultura de um povo, refletindo seus valores, crenças, práticas e tradições. Não se limita ao texto legal. Ele inclui costumes, linguagem jurídica, decisões judiciais e até rituais sociais. Da importância de nós falarmos, né, da grande influência do historicismo jurídico, né? E falar também, mas o common law também importa. E o pluralismo jurídico, que reconhece que diferentes grupos sociais podem produzir e viver sob sistemas jurídicos próprios. Por exemplo, comunidades indígenas, quilombolas, vivem com costumes próprios. Nós, enquanto universidade, também temos nossos próprios costumes. Muitas vezes, as nossas práticas prevalecem sobre as práticas institucionais. Querem um exemplo? Que horas termina a aula? Meio-dia. Quando temos 5 aulas, é meio-dia que a gente tem que terminar. Tem alguma disciplina que a gente fica até meio-dia? Por quê? Por que que a gente não fica até meio-dia? Transporte. A van. Tem um jurista, Herbert Hart, um livro Conceito do Direito, que vai falar normas vira-lata e normas pedigree. Normas pedigree são essas institucionais. Só que as vira-latas têm mais apreço. Conseguem fazer com que tenham mais aderência social do que aquelas normas pedigree. A filosofia da van, o horário da van, prevalece sobre o horário institucional. Vou falar uma coisa para ti. Hum, eu tinha essa perspectiva, eu tinha essa visão, até começar a vir de van, para saber as agruras de quem vem de van. Sabia que tem gente que depois que chega em Toledo, a van saindo meio 11h30 daqui, chega em Toledo meio-dia, meia hora daqui até lá. Vai entregar o último 1h da tarde? Que horas que começa a van? Primeiro passageiro. 6h10. Tem van que começa às 6h10. É pego 6h10 para sair de Toledo 7 horas. Isso quando não atrasa, né? Dia de chuva é desastre. Ou seja, e o último que vai ser entregue? A gente tem que pensar nele também. Mas quando você fez o vestibular para o curso de Direito aqui em Marechal Cândido Rondon, você sabia que deveria seguir esse horário. Por que não muda para Marechal Cândido Rondon? Acho que fazer uma pergunta dessa significa. Então, a gente está impedindo que algumas pessoas que não podem morar em Marechal Cândido Rondon façam o curso de Direito. A gente está apenas permitindo que algumas pessoas façam e outras não. Então, a gente tem um problema muito sério de expansão urbana, inclusive da nossa região. E um problema que também reflete de mobilidade urbana e mobilidade regional.
E qual é a tomada certa? Qual que é a decisão correta em relação a isso? Quem está falando isso é você. Eu não vou discordar. Não vou discordar. É uma solução. É a mais adequada? É uma solução. Temos muita gente vindo para cá. E mesmo assim, será que mudando para lá, a gente não teria que continuar permitindo que as pessoas saiam às 11 horas para voltar para Marechal Cândido Rondon? É um debate, é algo para ser discutido, né? Bom, depois temos aqui interdisciplinaridade. Dialoga com antropologia, sociologia, história e filosofia e busca compreender o direito como prática social, não apenas como técnica normativa. Observem, a interdisciplinaridade, inclusive proposta pelo professor Miguel Reale, um livro O Homem e Seus Horizontes, se eu não me engano. Não, não é esse livro. Ah, esqueci o nome dele. Ele já falava na década de 70 que o curso de Direito deveria mudar sua dinâmica. Ele falava que deveria ensinar pesquisando e pesquisar ensinando, sempre num contexto social, numa aproximação, inclusive, com Paulo Freire. Quando a gente fala de interdisciplinaridade, a gente precisa lembrar, é Paulo Freire que a gente vai ter como referência no Brasil. E Miguel Reale, na minha concepção, dialoga muito com Paulo Freire, tá? Embora Miguel Reale, o filósofo brasileiro com maior reconhecimento no exterior, tenha sido filósofo, jurista, político, professor universitário, poeta, foi secretário da Justiça de São Paulo, reitor da USP, onde lecionava a matéria de filosofia do direito, faleceu em 1910, morreu em 2006, fez parte do integralismo, a vertente fascista no Brasil. Desde Getúlio Vargas até o governo Lula. Sempre e perguntaram numa entrevista, por que que você sempre esteve ao lado de quem estava no poder? Ele falou, eu sou um jurista e a minha função é servir o meu país. Posso não gostar de algumas atitudes de alguns governos, mas eu vou apresentar o melhor serviço que eu puder oferecer, não para aquele governo, mas para o meu país. Essa era a posição dele. Ele falava, se me pedirem, estarei sempre pronto a ajudar. É uma visão dele. Não se negava, né, a colaborar. Ele, como eu falei, faleceu em 2006. Sim, pai do jurista Miguel Reale. É filho ou júnior? Me recordo. Júnior, né? Foi também ministro da Justiça. Também, filho de peixe, peixinho é. E foi um dos elaboradores do Código Civil Brasileiro. E aqui eu vou querer fazer uma ressalva em relação ao tridimensionalismo dele específico, que ele falava que não seguia. Bom, Miguel Reale teve longa atuação na advocacia e na academia,
tendo como principal referência a elaboração da teoria tridimensional do direito, que é o que nós vamos ver agora, e conforme e que objetiva a integração da norma jurídica ao fato social e aos valores culturais. Temos aqui algumas atividades notórias, né? Que eu vou pular, considerando já o adiantado da hora, não vou ler para os senhores. E a tridimensionalidade, ela é vista através de uma tríplice estrutura fenomenal do direito. Fato, como o acontecimento social que exige regulação, valor, que é o juízo ético, político ou cultural atribuído ao fato, e a norma, a regra jurídica que resulta da valoração do fato. Assim, imaginemos o seguinte: um fato sem regulação, fato que precisa ser regulado. Tá? Vamos pensar um fato qualquer que não temos aí regulação. Tá? Vamos imaginar que, sei lá, eu vou pegar esse exemplo posterior para explicar a dialética da complementaridade. Eu retornarei a ele, mas vou pegar apenas esse exemplo. Vamos imaginar que o direito brasileiro não tem uma lei que regule a união estável, tá? A família só se constitui a partir do casamento. Digamos que a gente estivesse nesse período. E as pessoas começassem a viver em união estável. Seria necessário uma valoração disso? Seria necessário uma regulamentação? Será que nós não teríamos ali um juízo ético, cultural, sobre a união estável, que exigiria uma regra? Sim. Então, fato, um valor. A gente quer regular isso. A gente precisa disciplinar isso. Temos uma posição sobre, sou favorável, sou contrário. Vamos falar sobre adultização, um exemplo mais recente, publicado a lei ontem. Publicado ontem, a lei da adultização. Havia necessidade, nós tínhamos já uma opinião sobre aquele vídeo viral do Felca, não criou uma certa comoção e nós já tivemos ali uma opinião sobre, já emitimos um juízo de valor. Temos o quê? Temos, então, uma regra, uma norma que vai tentar dar uma resposta àquele fato. E Miguel Reale vai falar o seguinte: essa regra, ela nunca é definitiva, ela é sempre provisória, ela pode ser modificada com o passar do tempo. E aqui nós vamos ter uma tridimensionalidade diferente. Manuela, tridimensionalidade específica versus tridimensionalidade geral. Vamos lá. O que seria, né, dona Larissa? Tá rindo? Que coisa! Nossa, vamos lá. O que é a tridimensionalidade geral? E aqui, tridimensionalidade, ele se reportava, ele queria falar. Não, eu faço isso nesse livro aqui, a Filosofia do Direito. Quando vocês falarem que não se pode fazer autoplágio, lembrem de Miguel Reale. Ele escreveu esse livro aqui, Filosofia do Direito, duas partes. A primeira parte é Introdução à Filosofia, e tem um livro dele chamado Introdução à Filosofia. Podem encostar a porta, por favor, gente? Chamado Introdução à Filosofia, que traz o quê? Eu comprei, tem os dois livros, né? Não era necessário, porque a Introdução à Filosofia está exatamente aqui dentro desse livro. Aqui, primeira parte. E tem a outra parte que é sobre a teoria tridimensional do direito, que também está aqui. Então, escreve uma grande obra e por questões editoriais, né, você desmembra. Boaventura de Souza Santos também faz isso, com algumas obras.
Ele não, as editoras fazem, né? Para poder fragmentar ou permitir o acesso a algumas obras. Bom, ele falava que tentava fazer uma tridimensionalidade geral. Ele buscava trabalhar em cima do nível da ciência do direito. E a tridimensionalidade específica é a manifestação no nível real. Então, a geral trata da estrutura filosófica do direito como um fenômeno universal, dá uma explicação, uma regra de como fazer de uma forma geral, e a específica aplica essa estrutura análise concreta de normas, casos ou institutos jurídicos. Parece-me que quando o Miguel Reale desenvolve o projeto de lei do Código Civil, ele faz o quê? Ele está aplicando a teoria tridimensional geral ali, de uma forma específica. Então ele faz uma tridimensionalidade específica, não apenas geral. Tá? A diferença é que na tridimensionalidade geral se refere à estrutura do fenômeno jurídico como um todo. É uma teoria filosófica sobre a essência do direito. Aplica-se a qualquer manifestação jurídica em qualquer tempo e lugar. Exemplo: toda norma jurídica, seja penal, civil ou constitucional, envolve um fato social, uma valoração e uma normatização. Quando ele explica isso, ele está fazendo o quê? Está fazendo um tridimensionalismo genérico, geral. E a tridimensionalidade específica se refere à análise concreta de uma norma ou um instituto jurídico. Como eu falei, o aspecto civil. É uma ferramenta metodológica para estudar casos específicos. Aplica-se ao exame de normas individuais, decisões judiciais ou institutos jurídicos. Por exemplo, aqui, ao estudar o crime de furto, se analisa o fato, a subtração do bem, o valor, a reprovação social da conduta e a norma. Está ali no artigo 155 do Código Penal. Falei do exemplo da adultização antes, né? Quando a gente vai falar do aspecto específico, adultização é a exploração de crianças nas redes sociais, na exploração da imagem, da voz, colocar as crianças para fazer dancinhas. Não sei, Marinês, você viu aquele vídeo do Felca como professora? Você tem que ver. É, uhum, é isso. Doze e 11. Claro que na minha época, não vou falar, eu falei, na minha época que era bom. Não é isso. Mas mesmo quando você tinha ali a dança da garrinha, da dança, a dança da garrafa, né? Você tinha mesmo aquelas crianças fazendo aquilo lá, elas viam aquilo como uma brincadeira. Não tinham sequer a noção da erotização. Ah,
Eu lembro que aos 13 anos eu levei uma camisinha. 13 anos, levei uma camisinha no colégio. O que que a gente fez com aquilo lá? Diária. Falou. Mas era só de. E surge agora com uma normatização de um fato que nós já temos uma concepção, uma prospecção de valores, em que nós já temos uma opinião. Quer dizer que não haverá mudanças mais? Não. Vamos analisar os efeitos dessa lei, tá? Gente, só um pouquinho, eu só queria fazer uma lembrança para quem não, ou avisar quem não está aqui, a aula está sendo gravada, tá? Não, não, não. Não, a sua participação é importante. É importantíssima. Você trouxe um bom exemplo, né? Ou seja, nós temos ali uma valoração moral sobre esse fato. Temos um fato. O fato é o menino de 11 anos e a menina de 12 grávidas. Grávidos. Grávidos. Tá? Em tese, 12 anos ali, teve uma relação, é estupro. Quem praticou o ato? Um menino de 11 anos. É criança, totalmente inimputável. Se o menino tivesse, não 11, mas 17 anos, o que aconteceria? Sim, tá? Imagine. Essa é a resposta que a gente vai dar para esse tipo de caso. Significa, será que é o caso de uma medida socioeducativa? Se ele tivesse já 12, 13 anos, em que seria passível de aplicação dessa medida? E você tem uma mãe que é uma totalmente ignorante digital, porque nós não temos educação digital para alunos, em que vai falar, você está proibido de acessar determinados conteúdos. Porque ela não sabe proibir, não sabe, né, passar para esse garoto talvez um equipamento com restrição a certos conteúdos. E muito provavelmente, mesmo que faça isso, ele teria acesso de outros modos, né? Aí vem a pergunta: será que nós não temos que repensar a forma de educação sexual nas nossas escolas? E em que momento? Aí vozes mais conservadoras vão falar: não, isso é coisa da família. E quando a família não faz? É considerado tabu, né? Será que com 7 anos a gente não deveria ter educação sexual? Não sei. Em Toledo ali a gente teve um caso de estupro, uma criança de 6 anos. 6 anos. Por quem? Pelo pai. Pelo pai, que pedia para ela fazer sexo oral nele. E a criança fazia e não tinha noção que estava sendo violada, que estava sendo violentada. A gente tem famílias e famílias. Eu não me preocupo com as famílias estruturadas. A minha preocupação é com as famílias desestruturadas. Quando você não tem uma família estruturada, então a função é da escola. E quando você ouve certas vozes falando, professor não é educador, quem educa é o pai, o professor só forma ou informa, eu acho que você esquece de uma parcela significativa da população que vai ficar então sem educação.
E é uma repetição de ciclos. Ciclos que vão se repetindo. Mas o que que a gente tem aqui? Valores. E os valores não são unívocos, não são iguais na nossa sociedade. Mas tenho certeza que, apesar das nossas diferenças em que momento a gente vai fazer uma educação sexual, tenho certeza que nós vamos ter momentos comuns de proteção à criança e ao adolescente. Acho que é um valor que nós temos que priorizar e que a sociedade toda vai defender. Ou menos a sociedade que a gente espera. Bom, são 44 slides, eu vou para o 16 agora. Não vai dar tempo. Meu Deus. Valores. Se nós. Ah, perdão. Cadê? Opa, tá faltando alguma coisa aqui. Ah, antes de falar sobre o que são valores, quero falar o que são. Não, tem que falar aqui. Valores. Valores não são compreendidos, que são palavras do professor Alisson Mascaro, que eu vou pedir que vocês leiam o texto, o capítulo 13. Acho que ele faz um resumo muito bom do Miguel Reale, para você não precisar ler toda a obra. Se puder ler a obra do Miguel Reale, ótimo. Mas o resumo dele, de umas 15 páginas ali, é suficiente. Está muito bom. Os valores não são compreendidos como se fossem preceitos eternos advindos de uma natureza imóvel, nem tampouco têm caráter divino, nem também, por sua vez, são mera dependência das normas jurídicas. Os valores se desenvolvem historicamente em sociedade, alterando-se. Não são exatas decorrências dos fatos sociais, porque se põem em um plano que não se esgota na própria realidade, podendo então criticá-la e apontar sua superação. Os valores são advindos de relações históricas concretas, portanto, não versam sobre o metafísico nem sobre o divino. São realizáveis, mas, por sua vez, não se esgotam numa identidade de origem e fins com a própria realidade social. São maiores que o dado e, por isso mesmo, e por isso, inexauríveis. Os valores, portanto, eles vão sendo criados e vão sendo modificados. Por exemplo, Heloísa Brixner, que bom vê-la. Heloísa, você é a favor da união ou do poliamor? União poliafetiva. Pergunta retórica, não precisa, tá? Pergunta retórica. Vocês são a favor ou contra do poliamor? Temos uma opinião sobre. Digitem no Google ali, no YouTube, Sultão do Nordeste. Sujeito com 51 anos, não, 81, mais de 50 filhos. Com quem? Primeira esposa, sei lá, acho que eram 4 filhos, se eu não me engano. Primeira esposa morreu. Aí ele se juntou com outra. Teve mais 8. Era muita criança para dar conta. Aí a companheira chamou a irmã para ajudá-la. E o sujeito se engraçou pela cunhada. E iam se revezando. E ele teve mais filhos com a companheira e com a cunhada. Calma, calma. Depois acontece o quê? É muita criança, vem a mãe delas. E o sujeito tem mais um filho com a sogra. Sultão do Nordeste.
uma reportagem do Domingo Espetacular, se não me engano, da Rede Record. É um fato social. É um fato. É um fato social. E aí? Como que a gente vai resolver isso? Vai dizer, o direito não vai dar resposta para essas pessoas. Como que a gente vai fazer? Partilha de bens, sucessão hereditária. É um fato. É um fato. Quem é a pessoa que vai dividir os bens ali? Teremos uma meação, uma triação dos bens? Como que a gente resolve isso? Nosso valor sobre o fato é um. Só que as pessoas já estão vivendo assim. E não é apenas o sultão do Nordeste, tem mais gente colocando nas redes sociais influenciadores que externalizam a vida de serem trisais. E como que fica a partilha desses bens? Três pessoas vivendo em união estável ali conseguem bens, conseguem patrimônio comum. Como que a gente vai dividir isso depois? Há direito à pensão? E convivência com os filhos no momento posterior? Há uma separação? Há uma espécie de paternidade ou maternidade socioafetiva? A criança não fica pegada com aquela segunda mãe, aquele segundo pai? Como que se resolve isso? Bom, são os valores. Coloquei os fatos aqui que deveria vir primeiro, mas coloquei depois, porque eu vou dar alguns exemplos mais interessantes aqui. Fatos também não são tomados como dados brutos à disposição do fenômeno jurídico e do jurista. A característica de historicidade e cultura também se lhes aplica. Os fatos compõem o direito não como entes objetivos, mas sim como realidade compreendida. Realidade compreendida. Isso porque o conhecimento dos fatos para as ciências humanas difere do conhecimento dos fatos para os cientistas da natureza. A vinculação entre fato e valor é intrínseca ao campo do direito. Não é possível fazer uma decomposição fenomênica de tal modo que o fato bruto seja alheio do valor que se lhe venha a atribuir. Nós vamos ter aqui múltiplas visões sobre um fato. Mas espera aí, qual seria a visão do jurista? Qual é a visão do jurista? Vamos pegar um exemplo sobre uma realidade compreendida por... Observem que a gente falou aí sobre interdisciplinaridade, uma das vertentes das teorias culturalistas. E a teoria tridimensional do direito é uma concepção culturalista. Vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo da realidade compreendida ou a se compreender. Vocês serão os juristas. O que nós temos aqui? Temos o monitoramento da agricultura irrigada por pivôs centrais no Brasil. Monitoramento da agricultura irrigada por pivôs centrais no Brasil. Nós temos aqui, então, a área irrigada por pivôs centrais. Sabe o que é pivô central? Para irrigação? Vocês sabem, sim. Quando vocês veem no mapa lá, aqueles círculos na agricultura, não os quadrados, círculos. O que você tem? Tem áreas irrigadas ali por pivôs centrais. Então, vou pegar um giz. Você tem isso aqui, ó. Tem um ponto aqui,
e um pivô, que é um pivô. E aqui temos um eixo, né, em que com potinhas. Isso aqui é rodinha. E vão ficar girando. Isso aqui fica fixo. Né? Fica fixo aqui. Isso vai girando. Vamos imaginar que fosse algo bem no meio. Tá? Fica bem no meio. E fica girando. Quando gira, ele fica se irrigando. Isso é a técnica de irrigação por pivô-central. Joga água. A água vem da onde? Quando ela é sacralizada. Sim, porque o rio não está aqui. Tá? Então, é super, são várias sistemas. Vai pegar ou de rios ou do lençol freático, poços artesianos. Tá. Vamos pensar aqui. A área irrigada por pivôs em hectares. Nós temos aqui 85, 90, 95, 2000, 2005, 2010, 2014, 2017. Área irrigada. Já temos dados aqui que eu não atualizei. Mas só para vocês terem noção desses dados. O que isso significa? Desde 85 para cá, a gente tem um aumento da área irrigada. Basicamente onde? Região sudeste e nordeste. Onde a gente mais tem área irrigada no Brasil. Pergunta. Isso impacta no desenvolvimento do nosso agronegócio positivamente? Sem sombra de dúvidas. É bom a gente ter uma produção maior de áreas onde a gente não conseguia produzir? Claro que sim. Só que o que vocês conseguem ler a partir desse gráfico? Você pode ficar feliz, mas você pode ficar triste. Você pode se preocupar. Se você vê esse gráfico e não se preocupa, talvez você não está compreendendo a realidade ainda. O que acontece é a gente continuar crescendo. Então, você tem aqui o uso da água por região e por setor. Na América Latina, no Caribe, os dados gerais falam que nós temos mais de 80% da água potável sendo destinada para a agricultura. A indústria, um pouco menos. De uma forma geral, em toda a América Latina. Isso vai variar de país para país também. Tá? E para uso doméstico. Pergunto. No Brasil, o contrário, mas é mais. A indústria é mais para o doméstico, sim. Mas menos que para a agricultura hoje. Sim. Tá? O que a gente vai ter? Com base nisso. Se a gente tiver cada vez mais a exigência de água para irrigação da agricultura, que vai gerar commodities, vai gerar riqueza, vai gerar renda, inegavelmente. Uma vez compreendida, bom, olha só, uma vez compreendida a realidade, o aumento exponencial da irrigação por pivôs no setor agropecuário, o direito deve dar uma resposta a isso? A agronomia, talvez, as ciências agronômicas vão dar uma resposta. Sim, é importante, a gente vai estar aumentando a produção. As ciências ambientais vão se preocupar. Levando em consideração esses dados, a pergunta não é se, mas quando
teremos de priorizar a água para consumo doméstico, com restrição ao uso na agricultura, e temos que pedir se poderemos fazer isso. Vai chegar um momento que a gente vai falar, não tem água para todo mundo. Ou a gente vai deixar água para agricultura, ou para algumas regiões urbanas. Claro que a gente não está falando disso em todo o Brasil. Nossa região não vai passar por isso tão cedo. Outras regiões precisarão se questionar. Rio São Francisco, a nascente já secou. Cada vez menos a água chega até o final lá para ir para a canalização lá do Rio São Francisco. Por quê? Porque no Rio São Francisco ali, até chegar no final lá, está sendo utilizado muita água para agricultura irrigada. Isso é bom, porque a gente está dando um Vale do São Francisco aí é uma região com muita agricultura próspera, tem muita prosperidade, mas tem um custo. Em algum momento a gente vai ter que dar uma resposta a isso. E que resposta será essa? Essa é a realidade de ser compreendida. Que valores a gente vai ter? Então, temos aqui uma integração processual dinâmica. Toda reflexão de Reale a respeito dos fatos, valores e normas, assim sendo, não é a de uma integração entre entidades apartadas ou estranhas entre si, mas sim processual. Não se pensa em cada um desses momentos como instâncias isoladas. Nem se trata de encerrar o fenômeno jurídico num só valor, ou numa só norma, ou num só fato. São fatos, valores e normas, no plural, não compõem o fenômeno jurídico, né? Que compõem o fenômeno jurídico de maneira integradora. São fatos, valores e normas, repetindo, no plural, que compõem o fenômeno jurídico de maneira integradora. Essa é a integração processual dinâmica. E a normogênese? Como se inicia a norma? Normogênese, isso é, o processo de formação da norma se faz a partir da junção de um complexo axiológico, valores, né, com o complexo fático. Muitos valores, posições e interesses se ligam a determinados fatos. Dessa relação dos fatos com os valores surgem várias possíveis proposições normativas. Há variados modos de encaminhar juridicamente as relações entre o fato e os valores envolvidos. A norma jurídica é, então, a opção por uma das possíveis orientações jurídicas auridas dessa interação entre valores e fatos. A adultização, a gente dá uma resposta agora, é uma resposta. A gente dá uma resposta normativa, é uma das possíveis respostas. A gente poderia permitir, ou a gente poderia proibir, mas seja qual for a resposta que a gente dá uma resposta a um fato, considerando os valores vigentes. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a PEC da blindagem. Um fato. Quais são os valores inseridos ali? A regra que vai surgir daí, ela está de acordo com os valores? Ela até pode ser uma regra juridicamente válida na perspectiva de Kelsen, a PEC da blindagem, mas ela tem comprometimentos éticos na visão de Miguel Reale. Certamente teria, como vou mostrar para vocês depois ou na próxima aula, que não vai dar tempo de vermos hoje.
E aqui temos outra perspectiva interessante. Teoria dos modelos jurídicos. E dessa fala aqui vai surgir algum probleminha, tenho certeza. E eu vou explicar para vocês. O modelo jurídico é uma estrutura normativa da experiência destinada a disciplinar uma classe de ações de uma forma bilateral atributiva. O que é isso? Trata-se de um arcabouço de soluções que resolvem temporariamente. Atenção, temporariamente, porque pode ser revisto. A tensão entre os valores e os fatos. O modelo jurídico encaminha a solução de tal questão presente na experiência social a partir de uma decisão do poder. O modelo jurídico é uma conformação que resolve normativamente a interação de fatos e normas que, por mais que dure, é sempre histórica e contingente. O direito não é resultado, pois, de uma decorrência lógica da razão. Repetindo, que isso é importante. O direito não é resultado, pois, de uma decorrência lógica da razão, nem somente produto da técnica normativa. O modelo jurídico atenta para a complexidade tridimensional do direito. Eu já sei a pergunta que vocês vão fazer. Professor, pode explicar um pouquinho mais sobre por que o direito não é o resultado de uma decorrência lógica da razão? Sim, essa é a pergunta. Não, não é só razão. É, o direito não é uma ciência? Respeito seu ponto de vista. Mas, para mim, sim, o direito é ciência e sei com quem a gente discorda. Entendo, respeito esse posicionamento, principalmente no fato de que é impossível a gente ter um método no direito. Será? Será que não temos método no direito? Será mesmo? Ou a gente fala isso porque a gente não estuda métodos, não estuda metodologia no direito? Pergunta, nesse sentido, Ricardo. Que autores você leu sobre metodologia jurídica? Se a gente não lê autores sobre metodologia jurídica, que vai ser o pressuposto para a compreensão do direito enquanto ciência, eu acho que falta alguma coisa. Quantos métodos jurídicos nós temos? Não podemos pressupor que o direito não seja uma ciência por falta de método, porque se a gente não estuda método. Apenas uma reflexão aqui. Ou porque a gente tenha uma visão mais limitada do aspecto metodológico do direito. Você pode discordar de determinado método, mas não vai discordar de outro. Eu tenho um método preferido. Se o direito não for uma ciência, então a gente não pode sequer dizer que escreve artigo científico. Artigo científico, o que é? Artigo de ciência. Então, o que a gente emite não é, a gente não faz uma ciência considerado como uma decorrência lógica de argumentos, que vai se alcançar um resultado que possa ser universalizado. Pode, A crítica, pode ser reproduzido. a crítica hermenêutica do direito, por exemplo, não apenas ela, é um exemplo do que é contrário
do que é contrário ao que você está falando. E a gente vai falar sobre crítica hermenêutica do direito. Quando a gente fala aqui de teoria tridimensional do direito, no aspecto genérico, a gente está fazendo ciência. Porque Miguel Reale busca universalizar essa teoria dele. Dentro dessa perspectiva, sim, a gente vai ter uma ciência. Não uma ciência natural, mas uma ciência social. E não podemos confundir ciências naturais com as ciências, ou as causais, com as imputacionais. Nós temos uma ciência aqui que ela está não no plano da causalidade, mas da imputação. Em que você não vai ter, sim, de fato ali uma ciência naturalística, que pressupõe métodos diferentes, mas temos ciências imputacionais, talvez seja pela visão limitada da nossa concepção de ciência. Não confundamos, e acho que a gente vai ter que lembrar de Schleiermacher e Dilthey, que eles falam o seguinte: qual a grande diferença das ciências naturais para as imputacionais? Das ciências humanas. Eles não falam isso. Eles falam das ciências da natureza e as ciências do espírito. Ciências da natureza são as biológicas e as exatas, em que você tem ali a relação de causa e efeito. E as ciências do espírito são as ciências humanas e as ciências sociais aplicadas. Nas ciências da natureza, você tem uma explicação. Você tem uma explicação. Nas ciências do espírito, que essa é a terminologia lá do século XIX, para falar de ciências humanas e ciências sociais aplicadas, nós temos não uma explicação, mas uma compreensão. Temos uma compreensão. E aqui está a grande diferença. Então, e aqui a gente vai... Aqui surge a necessidade de nós utilizarmos ou de nós conhecermos um pouco de Heidegger e Gadamer. E a gente vai ver depois, a gente vai ver Miguel Reale hoje, depois a gente vê Habermas, daí a gente vai entrar em Heidegger e Gadamer, tá? Mas temos que ter apenas um cuidado em que existem vários tipos de ciências. Talvez o aspecto ou o método dedutivo e indutivo, por exemplo, que é muito aplicado para as ciências da natureza, eles não se aplicam adequadamente para as ciências sociais aplicadas. Pelo menos não para o direito. É impossível você aplicar o método dedutivo e indutivo no direito. Quer dizer, possível não. A gente vai conseguir aplicar em algumas situações que serão aproveitadas pelo direito, em situações mais simples, como, por exemplo, sujeito furou ou não o sinal vermelho. Ultrapassou, eu tenho que fazer prova disso. Essa prova eu consigo pelo método dedutivo. Eu consigo pelo método indutivo. Eu consigo identificar, por exemplo, quanto que o sujeito estava no momento da velocidade, no momento da colisão, qual a velocidade no momento da colisão, sem ter a aferição naquele momento, apenas pelo impacto. Isso, quem vai fazer é a ciência. Ali, mas não a ciência do direito. Mas não a ciência do direito. A gente vai ter ali engenharia de tráfego, né? Outras ciências que vão poder permitir isso. E ali, sim, a gente vai falar, por esse método a gente vai aplicar a dedução ou a indução à comprovação do fato que a gente quer utilizar. Eu quero saber, pelo método dedutivo ou indutivo, se houve a prática de um crime. A gente vai conseguir comprovar fato. Fato.
E ali entra a aplicação do direito, que não é apenas análise do fato, é aplicação valorativa e normativa, em especial. Tá? Mas a gente vai se apropriar de outras ciências nesse sentido também para comprovação do próprio fato. E a gente faz isso todo dia. Tá? Então, por que que o direito não é uma decorrência lógica da razão? Primeiro, porque nasce da experiência social. O direito não é construído apenas por deduções racionais, como num sistema matemático. E talvez a pergunta do Ricardo ali, por que que o direito não é razão na concepção dele? Talvez exatamente porque se exige essa racionalidade enquanto ciência, mas nós temos uma outra ciência, ela é diferente, tá? Ela vai ter elementos culturais. Se o juiz broxar na noite anterior, provavelmente ele vai tomar um tipo de decisão. Quem duvida? Tá mal. Brigou com a mulher, teve. Ele pode. Será que isso não influencia? Ponto de interrogação. Né? Emerge de fatos sociais concretos, como conflitos, costumes, necessidades e transformações históricas. Ainda envolve valores que são subjetivos e históricos. Razão pode organizar, mas não cria os valores que orientam o direito. A razão pode organizar, mas não cria os valores que orientam o direito. Senão, seria possível falarmos numa calculadora axiológica. Quem quis fazer isso foi o Jeremy Bentham, né? Não, o Stuart Mill, né? Fazer uma calculadora, né? Da utilidade, mas não da calculadora da felicidade, né? Mas não um cálculo felicítico, mas não me parece ser um pouquinho improvável ou com não tanta certeza. A razão não cria os valores que orientam o direito. Se a razão criasse, se a razão criasse os valores que orientam o direito, nós não teríamos uma sociedade talvez tão preconceituosa. E nós temos uma sociedade preconceituosa, que em algum momento veio falar na proibição de uniões homoafetivas, em determinado momento. Nossos valores racionais, entre aspas aqui, impedem a gente ver o poliamor, por exemplo, como algo passível de regulação. Porque nós não participamos dessa prática social. Estou falando, veja, se a gente for estar analisando, né, você certamente não faria isso. Eu talvez não faria isso. Certamente não faria isso. Minha esposa pode ouvir. Tá, né? Né? Eu não faria isso. Hoje não faria isso. Hoje não faria isso. Né? Mas eu não sei o que que eu vou pensar amanhã também, né? Eu tendo, né? Tendo até uma coerência com os meus pensamentos, embora muitas, admito que algumas vezes são incoerentes, uma tendência, né? E os valores variam conforme a cultura, o tempo e o grupo social. Não são universais nem dedutíveis logicamente. Eu já passei pela Igreja Católica, já fui espírita, já fui daimista, sou ateu, agnóstico,
tenho interesse para Umbanda, já assisti templos evangélicos. Essas minhas mudanças não me fazem ter uma mudança de visão de mundo? Só pelo aspecto religioso? Sim. Porque o direito ainda não é uma decorrência lógica da razão. Terceiro argumento. Porque depende de decisões políticas. O modelo jurídico é fruto de decisões do poder que escolhe como normatizar certos fatos e valores. Essas decisões envolvem interesses, disputas e contingências. Não seguem uma lógica pura. Não seguem uma lógica pura. Porque o direito é tridimensional. Quarto motivo. Como Miguel Reale propõe, o direito resulta da interação entre fato, valor e norma. Essa interação não é linear nem dedutiva, mas ela é dialética e histórica. E a dialética aqui não é a hegeliana. Tá? E para finalizar aqui, essa parte da aula, o direito não decorre logicamente da razão, porque é produto da experiência social, da valoração histórica e da decisão política. Sua estrutura é complexa, contingente e tridimensional. Não é redutível a um sistema lógico ou técnico. Nem pode ser. Deixa eu ver. Só para último slide mesmo. Aí a gente termina a aula. A tridimensionalidade de Reale é, ao mesmo tempo, um modo de compreender filosoficamente o direito, mas também a postulação do acontecer fenomenal do próprio direito. O acontecer do direito enquanto fenômeno, enquanto acontecimento. Se Kelsen separa o dever ser do ser, distinguindo entre ciência do direito e o próprio direito, lembrando Kant, Reale unifica razão e realidade, postulando uma compreensão teórica e uma fenomenologia do próprio direito enquanto tridimensionalidade, lembrando, pois, Hegel. Então, Kelsen está mais para Kant, Reale está mais para Hegel, embora quando ele fala de dialética aí não é tão a dialética hegeliana, tá? E não se atém a isso. Numa próxima aula, eu acho que eu vou gravar novamente, vou disponibilizar para vocês, então eu vou terminar falando sobre ontognosiologia, falarei sobre algumas críticas à experiência e cultura, invariantes axiológicas e algumas conjecturas. Vou adiantar para vocês na prova. O que vai cair? Na prova, vai cair o seguinte. Tá? Na prova, vai cair também, tá? Pela atenção, meu muito obrigado. Vou disponibilizar isso para vocês, a gravação em algum momento. Quem é que vai editar para mim? Quem é que deveria estar em sala e não está? Né? Eu não sei como é que vai estar a qualidade dessa gravação, mas espero que fique a contento para quem não assistiu. E se é que alguém vai assistir essa gravação. Obrigado pela atenção. Quem não assinou, assine aqui. E eu fiquei sentado na aula hoje, não fiquei andando para aparecer aqui na gravação eu, tá? Senão... Ah, não está aparecendo? Eu já parei. Cadê o mouse? Oh, tô sem mouse aqui?
que eu faço agora? O Ctrl Alt Del. Ah, eu estou tentando cancelar. Cadê o mouse? Compartilhando as suas telas. Ah, boa pergunta. Não, acho que não está mais gravando, não. Sim. Agora sim.